Escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje nos fala sobre a missão. Ele completa esse 14º domingo do tempo comum com a sabedoria da igreja. A liturgia nos apresenta uma sequência da vida em Cristo. Primeiro nos apresenta Jesus como nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Depois apresenta o convite que Jesus faz a cada um de nós: segue-me. E depois desse convite, tendo sido aceito, o Senhor quer nos enviar para a missão. Então, nós nos perguntamos, nesse mesmo Evangelho de São Lucas, Jesus primeiro envia os 12 apóstolos em missão, e agora ele envia 72 discípulos. O significado disso é que os 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel, e como novo povo de Deus, o povo da nova aliança. Os 12 apóstolos são o fundamento da igreja, que é una, santa, católica e apostólica. A nossa fé, ela vem dos apóstolos, que testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus, e transmitem essa esperança de geração em geração. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. É um anúncio que vem desde os apóstolos e chega até nós. Então, os 12 apóstolos significam que o Evangelho, que significa boa notícia, é anunciado primeiro ao povo de Israel. Mas a partir do povo de Israel, ele é anunciado a todas as nações. E aí significa os 72 discípulos. Eles são enviados a todos os povos, recebendo essa ordem de Jesus: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. E ele ainda faz uma promessa, para que nunca tenhamos medo. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.
Essa distinção entre os 12 e os 72 também quer nos lembrar que os 12 apóstolos, eles são sacerdotes, na verdade são bispos, né? E os bispos, nosso Dom Orani, por exemplo, nosso cardeal, ele é sucessor dos 12 apóstolos, estão espalhados por todo o mundo. Mas os 72, eles representam a igreja inteira. Aqueles que não são padres são o restante do povo de Deus, não é? Isso são os leigos, né? Que são os batizados, que são a maioria do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? A igreja não fala contra o aborto, a igreja não participa da política, a igreja não ajuda os pobres. Mas aí você pergunta para essa pessoa, mas vem cá, quem é a igreja, meu amigo? A igreja somos nós, cada um de nós é a igreja. Nós batizados somos pedras vivas do corpo de Cristo. Então esses 72 discípulos somos cada um de nós, que somos enviados em missão para as nações. E o Senhor Jesus precisa de nós como sal da terra e luz do mundo para anunciar o evangelho. É isso que ele fala aqui, ó. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, diz Jesus, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Quem são esses trabalhadores? Todos vocês, todos nós. E ele fala, eu vos envio como cordeiros, ou seja, como aqueles que se identificam com Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele vos envia no meio de lobos. Então ele quer nos preparar para que nós caminhemos com leveza nesse caminho da evangelização. Certa vez, quando eu era mais jovem, eu fiz com meu pai o caminho de São Tiago de Compostela, né? Meu pai, ele tinha um pouco mais da idade que eu tinha hoje, 50 e poucos anos, e eu era jovenzinho, tinha uns 27, e nós fomos levando mochila, né? Os dois, né? E o caminho de São Tiago de Compostela são 750 quilômetros caminhando desde a fronteira da França, uma cidade chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, aos pés dos Montes Pirineus. Aí você vai caminhando pelo norte da Espanha, cidadezinha, cidadezinha, até a Catedral de Compostela. Aí durante o caminho, o meu pai ia passando o peso da bolsa dele para a minha bolsa, né? Para a minha mochila. E eu que era atleta, né? Fui sentindo o peso da mochila, né? E foi uma experiência de penitência, né? A moral da história é que, dentre tantos ensinamentos que eu tive daquela ocasião, é que nós devemos na vida caminhar leves, não devemos carregar peso nas nossas costas, na vida, na nossa caminhada, na nossa missão. E quando nós falamos de peso aqui, você identifica o sentido espiritual. Você não deve caminhar na vida com o peso de rancores, de ressentimento, de inimizades, de contendas, de ódios, e sobretudo não deve caminhar na vida com o peso de vícios, paixões, maus hábitos, pecados de estimação. E é isso que fala São Paulo na segunda leitura. O mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Aquele que é verdadeiro anunciador do Evangelho, ele está crucificado com Jesus. Então ele não é mais escravo de paixões, não é mais escravo do dinheiro, não é mais escravo de desregramentos, de vícios. Não, ele se deixou crucificar, se deixou imolar com Jesus e se purificar, né, de tudo aquilo que afasta de Jesus. Esse é o sentido de nós caminharmos na vida e na nossa missão com leveza, sem pesos, sem estarmos carregados. Quando nós nos descarregamos desses pesos que são quinquilharias desnecessárias para a nossa vida, quando você olha, meu irmão, para a tua vida,
você vê, puxa, isso aqui não é necessário. Ah, isso aqui também não é necessário. Vamos para o essencial. O que é o essencial na vida? É o amor a Deus e o amor ao próximo. É nós vivemos a vida em família, a nossa igreja doméstica. É nós termos uma relação com Jesus de amizade. É nós sermos testemunhas do Senhor para a sociedade. Então, querido irmão, nosso Senhor Jesus, Ele nos dá uma unção. Todos nós que somos batizados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É uma força que nos impele para nós sairmos de nós na direção do próximo. E essa força te dá muita autoridade. Você deve andar pela vida com orgulho, sabendo que você é filho de Deus, que tudo isso que está aqui, Deus fez para ti, e que você é chamado sobretudo a ser feliz. Evangelizar é fazer as pessoas felizes, não é colocar peso sobre as costas delas. Isso pode, isso não pode, não. É anunciar Jesus. Como eu disse no início, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. Tudo isso sempre pela intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.